Olá, boa tarde. Hoje eu gostaria de compartilhar com todos um conhecimento muito interessante que eu aprendi no livro do Napoleon Hill, Como Enganar o Diabo. É uma leitura excepcional, vai ajudar muito a entender muitos pontos da mente humana. O Napoleon Hill, ele é muito conhecido, um escritor da época de 1900, 1910, por aí. Ele tem um livro Pense e Fique Rico, que é um best-seller também, dentre outros que ele tem. E essa leitura para mim foi muito interessante, porque ela expandiu meu nível de consciência a respeito da minha própria pessoa, né? Do conhecimento da minha mente. E é uma forma que eu consegui também poder expandir conhecimento mental, espiritual e físico, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor na sociedade, na minha família. Ainda estou aprendendo, né? Enquanto a gente se encontra vivo, acredito que temos oportunidade de aprender mais coisas. Mas esse livro foi um salto de conhecimento. E existe especificamente um capítulo chamado Definição de Propósito. E ele tem 7 partes. Hoje eu gostaria de abordar uma das partes e depois, em vídeos subsequentes, falando um pouquinho de cada uma delas. E fazer assim uma lista, né? Com vários vídeos sobre esse mesmo tema. Então o tema de hoje é a respeito de definição de propósito e o quão importante esse propósito é na sua vida para que você consiga caminhar, conquistar e atingir os seus objetivos. Como o meu canal é um canal que fala a respeito de ensinamentos práticos, eu gosto de passar esse tipo de conhecimento a nível de conhecimento da Bíblia, a nível de conhecimento de bibliografias, de livros que eu tive a experiência, né, de ler. E eu acredito que vai ser muito interessante para vocês que estão procurando descobrir qual é o seu propósito. E como ele tem esses 7 passos, vai ajudar muito para que você abra portas na sua mente, na sua vida, e que você de fato consiga caminhar em direção aos seus objetivos, tá bom? Acompanha comigo o vídeo e eu espero que todos vocês gostem. Bom, como eu falei no início, definição de propósito são 7 princípios que ele cita no livro para uma liberdade espiritual, mental e física. E antes de entrar no tema, eu só gostaria de relatar um pouquinho do conteúdo do livro, das partes até os capítulos os quais eu pelo menos pude ler. Ele mostra, na verdade, um diálogo entre a mente dele e o que ele chama de diabo. Então, muitas pessoas podem perceber que esse diabo seria, de fato, algo imaginário da mente do Napoleon Hill e que ele tem uma discussão na mente para que ele possa, de fato, exercer e fazer aquilo que o coração dele pede, né? E não ficar refém, digamos, dos pensamentos que ele tem a respeito de N temas da vida dele. E também outras pessoas que podem ler o livro podem entender de fato como o diabo sendo uma outra pessoa no qual ele teve a oportunidade, não sei se físico ou espiritual, de ter um diálogo, e essa outra pessoa foi dado o direito do Napoleon Hill de fazer muitas perguntas, e essas perguntas ele separou em capítulos e escreveu esse livro. Então é muito interessante para quem tem uma vertente espiritual, que gosta de leituras espirituais como a Bíblia, alguns outros livros, né? Vai se interessar muito pelo livro. E para aqueles que querem descobrir um pouquinho esse amadurecimento do mundo espiritual, também vale a pena a leitura, mesmo que não veja o diabo como uma outra pessoa, veja como algo imaginário,
mas vai muito de encontro com os problemas que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, aqueles problemas que nos limitam, aqueles problemas que nos impedem de fazer coisas para o crescimento, né, da nossa pessoa. Então, esse é um breve resumo só para que vocês se contextualizem antes da gente entrar de fato no tema. Obrigado. Então, dentre as muitas perguntas que o Napoleão Hill faz, ele faz a pergunta a respeito da definição de propósito, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E nesse momento, o diabo, na mente dele, tenta dissuadi-lo, né? Tenta fazer com que ele desista desta pergunta, porque é uma pergunta que vai trazer, de fato, uma liberdade muito grande para as pessoas que entenderem o que é a definição de propósito. Então, o diabo fica falando que, de fato, vai trazer o inferno contra o Napoleão Hill, que ele não vai conseguir divulgar o conteúdo, não vai conseguir publicar o livro, em virtude da preciosidade que o livro tem. E nesse primeiro momento, o Napoleão Hill insiste, né? Ele persiste e fala, não, eu quero saber o que é a definição de propósito. Então, como me foi dado o direito de saber tudo, eu quero que você me responda. E nesse momento, o diabo então entende que Napoleão Hill tem autoridade sobre ele, sobre essa pergunta, e começa a responder. Ele fala que a definição de propósito ela é muito importante, porque quando você decide de fato o que você quer e o que você veio fazer, quando você coloca isso na sua mente, é como se o seu cérebro focasse somente nisso que você tem que fazer. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você quer comprar um veículo e você observa, olha, eu quero um veículo daquela marca, daquela cor. Automaticamente, essa informação entra no seu cérebro e você começa a observar este veículo a passar na sua frente todos os dias, muitas vezes durante a semana, e você fala, nossa, que coincidência. Então, você acha que é coincidência, mas na verdade a sua mente está focada naquilo que você quer, porque você definiu, você tem um propósito, por exemplo, de comprar um veículo novo. Então, é a mesma coisa para qualquer outro assunto. Quando você define um propósito, do porquê que você está a fazer alguma coisa, do porquê que você quer fazer algo, é como se a sua mente se conectasse com uma mente superior. Eu provavelmente chamo de Deus, outras pessoas chamam do que quiser. E é como se essa mente te direcionasse aquilo que você decidiu. Então, por isso que é importante que antes de definir e conhecer o propósito, você tem que decidir. Porque é como se você conectasse a sua mente com os caminhos que você teria que percorrer para atingir o seu propósito de vida. Então, por isso, antes de qualquer coisa, esse primeiro passo é muito importante. Definição de propósito. E isso vai te levar a caminhos que você nunca imaginou, porque você nunca pensou nisso antes. Isso nunca tinha entrado na sua mente. E quando você consegue, de fato, colocar na sua mente aquilo que você é e aquilo que você... na verdade, um sentimento de pertencimento, né? Olha, eu pertenço àquele ambiente, eu quero ser aquilo, eu tenho o propósito de fazer isso. A sua mente foca. E é nesse momento que você coloca todo o seu ser para trabalhar e alcançar isso que você decidiu. Então, definição de propósito é essencial para tudo que você for fazer na sua vida. Se você entender esse princípio, as outras etapas que eu vou falar nos próximos vídeos vão ficar muito fáceis de se entender e com certeza você vai abrir qualquer porta e vai realizar todos os seus desejos na sua vida. É claro que as dificuldades vêm para te atrapalhar, te fazer desanimar. Só que como a sua mente está focada naquele objetivo, naquele propósito, não tem barreira, não tem fortaleza mental que vai te parar e vai te fazer desistir. Então você só vai parar, na verdade, quando você atingir o seu propósito. E aí você vai ter aquele sentimento de satisfação e de ter atingido, de fato, algo que você gostaria na sua vida. Lembrando que esse propósito ele pode ser um propósito de vida, algo mais geral, né, que aborda, de fato, o motivo da sua existência, ou pode ser algo também mais
curto, algo que, olha, eu quero uma conquista específica e por isso eu defini um propósito para atingir aquele objetivo. Então, essa seria a minha dica para esse primeiro ponto, definição de propósito. E para concluir essa primeira parte, o Napoleão Hill faz uma questão a respeito de por que as pessoas não conseguem atingir os seus propósitos de vida, digamos assim. E nesse momento o diabo responde para ele simples, porque eu sou um bom vendedor. Ou seja, ele consegue vender para você uma mentira e te faz acreditar nessa mentira. E por que eu digo que é uma mentira? Porque vai de encontro àquilo que você acredita. É o contrário daquilo que você acredita. Por isso que eu chamo de mentira. Porque se você crê em algo e é te contado uma outra história que vai te fazer ir por um caminho diferente daquele que você escolheu, é uma mentira. Porque a sua verdade é alcançar aquilo que você definiu. E quando alguém te conta uma outra história diferente, de fato não condiz com a verdade que você gostaria de alcançar. Então, nesse momento, o diabo diz que ele é especialista em fazer com que as pessoas percam o foco a respeito daquilo que elas definiram e que elas escolheram. Ele diz que muitas pessoas conseguem fazer as suas escolhas, mas infelizmente na primeira dificuldade essas pessoas desistem, porque elas acham que nunca serão capazes de alcançar esse objetivo que foi definido, né? Este sonho. Porque às vezes tem pessoas que de fato conseguem de primeiro realizar os seus propósitos de vida. Só que tem pessoas que passam por muitas dificuldades. Então, na primeira dificuldade, como ela não persevera e ela não tem bem definido aquilo que ela gostaria, às vezes é só um pensamento que vem, é um pensamento que vem, eu vou tentar. Então, como ela não está firmado com este pensamento, com este propósito, na primeira dificuldade ela fala, não, desisto. Ou seja, como se a sua mente fosse influenciada por algo externo que fizesse com que você perdesse a atenção e o foco a respeito do que você gostaria de fazer. Então, ele compara que, ele chama até a oposição dele, né? O diabo fala, minha oposição. Então, acreditamos que seja Jesus Cristo e os anjos em si. Ele fala que ele é mais eficiente do que a oposição porque ele consegue vender a ideia de que aquilo que você está fazendo é errado. E a oposição não. A oposição ela te dá o direito de escolha e o direito de viver aquela experiência sem te influenciar, para que você descubra e tenha convicção do que você de fato quer fazer em relação a um tema que você escolheu. Então, um ponto muito interessante é você observar que em qualquer situação da sua vida, a dificuldade ela tem que te impulsionar. Ela não pode fazer com que você retroceda. Porque é exatamente este o objetivo, acredito eu, do diabo. Fazer com que você desista dos seus sonhos e dos seus objetivos de vida. Então, por isso, quando você fizer uma escolha, faça uma escolha com toda convicção. Mesmo que ainda você não saiba como virá a forma como você irá alcançar, talvez financeiro, talvez alguma outra forma de atingir o objetivo, né? Mas tenha esta convicção, é isto que eu quero e é isto que eu vou batalhar e perseverar. E por mais que ainda não aconteça como você espera, mude a sua estratégia, mude o seu plano. Eu tenho certeza que você vai começar a aprender mais coisas que você nunca sabia ou nunca experimentou na vida. E de fato você vai ver outras possibilidades. E é neste momento que você ultrapassa a sua dificuldade. E as portas começam a se abrir e você começa a ver que você pode tentar de uma outra forma agregar algo no que você de fato gostaria de realizar. E com o passar do tempo, porque infelizmente a gente não tem as coisas de uma hora para outra, às vezes o fruto que nós plantamos hoje demora um pouco a ser colhido, nós temos que entender isso. E quando entendemos este princípio, nós vamos arando a terra, nós vamos cuidando da terra, para que no momento certo você possa colher o fruto que você há um tempo atrás plantou e de fato saborear esse fruto e fazer com que valha a pena todas as suas dificuldades, todas as suas barreiras, todas as suas fortalezas que você passou
para alcançar esse objetivo. Então, fica aqui a minha dica. É um tema muito interessante. Acompanhe os outros vídeos que eu vou lançar essa semana. E depois você junta todo esse conhecimento. Mas não somente guarde na cabeça. Faça um plano de ação, escreva, detalhe, coloque no papel, faça com que a sua mente se lembre diariamente do que você quer alcançar. E nesses 7 passos que eu vou te falar nos próximos vídeos, nos outros 6, né, que ainda restam, vai ser muito claro que você vai ter um plano a ser seguido. E você vai descrever o que você precisa fazer. E você também não só escreva, pratique. Isso vai fazer com que você aprenda cada vez mais e consiga alcançar de fato aquilo que deseja. Obrigado por acompanhar o tema comigo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like no vídeo, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito e nos ajude a divulgar mensagens de alegria, de paz, de consciência, de crescimento das pessoas. Muito obrigado.